Que aparência têm os espíritos? Você já pensou em como é a aparência dos espíritos depois da morte? Terão eles a aparência de fantasmas? Seriam eles como uma nuvem de fumaça? Ou será que se apresentam como uma assombração? Nenhuma coisa nem outra. Os espíritos mantêm a aparência que tinham quando encarnados no corpo físico. Já tivemos notícias de vários casos de aparições de espíritos em todo o mundo. E em todos os casos, que se tornaram célebres, as pessoas que tiveram as visões afirmam que o espírito tinha um corpo. Podem ter uma luminosidade diferente, mas a aparência é de um ser humano. Um dos casos bem conhecidos de todos nós é o encontro de Jesus com os espíritos de Moisés e Elias. Diante de Jesus e dos apóstolos Pedro, Tiago e João, esses dois espíritos se tornaram visíveis e com a mesma aparência que tinham quando seu corpo era de carne. Outro exemplo é do próprio Cristo. Após a crucificação, ele surge entre os apóstolos e convive com eles por algum tempo. A sua aparência era a mesma de antes, a tal ponto que todos o reconheceram. Assim, podemos eliminar das nossas mentes essas ideias distorcidas de que os espíritos têm forma diversa da que tinham quando encarnados. Mas, se é verdade que o corpo físico fica no túmulo, que corpo é esse que mantém a mesma forma? A verdade é que nós somos formados por 3 elementos: o espírito, o corpo físico e o perispírito. O perispírito é o que Paulo, apóstolo, chamava de corpo espiritual. É formado de matéria sutil, imperceptível aos olhos comuns, mas visível aos que têm a faculdade mediúnica chamada vidência. E não é só a aparência exterior que conservamos após a desencarnação. Mantemos também todas as condições psíquicas que tínhamos na véspera. Nada dá saltos em a natureza. E com o espírito não poderia ser diferente. Saindo do corpo físico, sem sair da vida, a criatura busca seus interesses no outro plano e segue vivendo da mesma forma que viveu até o túmulo. Se assim é, todos os esforços que empreendermos para nos aperfeiçoarmos, intelectual e moralmente, ainda hoje, não serão em vão. Queridos irmãos, queridas irmãs, o perispírito ao qual o texto se refere é conhecido desde a mais remota antiguidade. Pitágoras o denominava carne sutil da alma. Aristóteles o chamava corpo sutil e etéreo. Orígenes identificava-o como aura. Paracelso, no século XVI, detectou-o sob a designação de corpo astral. Assim sendo, como podemos perceber, esse corpo com o qual se mostram os espíritos já era muito bem conhecido, embora com denominações diferentes. Esse texto também foi extraído do site momento.com.br e tem como base o capítulo 4 do livro Estudos Espíritas, que foi ditado pelo espírito Joana de Ângeles
e tem a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e que a paz do Senhor reine em vossos corações. Que assim seja.